Oi, pessoal. Hoje vamos ler mais uma vez Gênesis capítulo 6, versículo 17. Gênesis 6, 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Pessoal, todos nós lemos a Bíblia, né? E as pessoas pensam de uma forma muito simples. Se a gente seguir tudo que a Bíblia diz, então a gente vai receber bênção. Mas vamos supor que a gente realmente viva conforme a Bíblia fala. Eu posso amar meu inimigo como a mim mesmo? Eu não sei até quanto você pode amar um inimigo. Mas se você se torna realmente um inimigo, então você tem raiva, você pensa nele e fica tremendo de ódio, você pode amá-lo. As pessoas pensam, é só viver conforme a palavra de Deus. É só cumprir a palavra de Deus. Por que é tão difícil? Não é difícil. Mas quando você para pensar, não existe nada que a gente possa fazer conforme a palavra de Deus. Você pensa que você realmente pode amar seu próximo como a si mesmo? Pode parecer que até certo ponto você ama. Mas é quase impossível você amar o próximo como a ti mesmo. Porque para você amá-lo como você ama a si mesmo, quando ele está com fome, você também tem que estar. Se teu próximo está com frio, você também tem que sentir frio. Como vocês podem sentir a mesma coisa se vocês têm corpos diferentes? Eu já tentei amar meu próximo como a mim mesmo, mas de jeito nenhum deu certo. Eu posso cumprir os mandamentos? Então, as pessoas simplesmente pensam, é só cumprir. Mas realmente eu posso cumprir as leis? Não existiu nenhuma pessoa que pôde cumprir as leis. Não houve nenhuma pessoa que, dentre a história humana, pôde cumprir perfeitamente a lei de Deus. E fora Jesus, não existiu uma pessoa nessa terra que nunca cometeu pecado. Então, se as pessoas não sabem direito, elas pensam, é só cumprir a lei. É só viver de uma forma bondosa. Elas pensam assim. Quando a gente vê na Bíblia, o que Deus falou para Noé? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então, você deve levar todas as coisas vivas, macho e fêmea, para dentro da arca. Então, a raposa, o veado, como é que ele vai capturar esses animais para colocar dentro da arca? Tá, até aí tudo bem. Mas o leão, o leopardo, como é que ele vai pegar para colocar dentro da arca? Quando a gente para pensar, é algo assim absurdo. Como ele pegou a águia? Quando a gente pensa nisso, é uma coisa assim muito desesperançosa, difícil. Mas quando as pessoas veem cuidadosamente a Bíblia, tem uma coisa muito interessante. Quando você vê na Bíblia, está falando sobre esses animais entrando na arca.
Então, no capítulo 7, versículo 9, a partir do versículo 8, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então não foi Noé quem pegou esses animais e trouxe para dentro da arca. Ô, Sam, você pegou o leão ontem? Ai, sim, ontem quase que o leão me pegou e me comeu. Ai, eu peguei a leoa, foi bem difícil, mas o leão foi assim, não deu para pegar, porque ele percebeu que eu queria pegá-lo. A gente correu, mas não conseguiu mais encontrar o leão. Mas nós devemos pegá-lo até o fim desse ano, o leão. Vamos supor que eles tenham capturado os animais dessa forma. Pessoal, isso é impossível. Mas Deus falou para Noé. Está escrito aqui em Gênesis 6, 17. Porque estou para derramar águas e dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Aqui no versículo 20, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então, quer dizer que não foi Noé que foi correndo atrás dos animais para capturá-los. Então, não foi Noé quem pegou o leão, o elefante e tais animais. Mas foram esses animais que vieram até Noé para ele entrar na arca, para eles entrarem na arca. Então, vamos ver capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A Bíblia diz que Noé fez tudo consoante o que Deus lhe ordenara. Quando a gente vê essa palavra, parece que Noé que capturou os animais e colocou dentro da arca. Mas, na verdade, não foi Noé quem capturou os animais para entrar na arca. Foram os animais que, de par, 2 em 2, entraram na arca. Quando a gente pensa nisso, a gente pode descobrir um profundo sentido dentro da Bíblia. Quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente pensa que a gente tem que fazer aquilo. Essa é a diferença entre quando a gente olha para a lei e para a lei do Espírito Santo. A lei do Espírito Santo, ela faz surgir dentro do nosso coração a vontade de fazer e nos conduz para fazer o que Ele quer. Então não foi capturar, ele não foi o Noé que capturou esses animais e forçou eles a entrarem, mas foi Deus quem entendeu o coração para os animais, e os animais estavam comendo capim, e de repente eles tiveram um coração de entrar na arca. Se a gente pudesse escutar a conversa no mundo dos animais, eu acho que ia ser bem interessante eles conversando. Vamos supor, naquele grande campo, a zebra está comendo capim. Aí, de repente, uma fêmea e um macho entram na arca. E o que as outras zebras vão pensar? Oh, para onde vocês estão indo? Vocês não podem entrar na arca. Lá não tem nem capim para comer. Para onde vocês vão deixando esse capim tão bom? Oh, ontem o leão entrou lá na arca. Se você entrar na arca, você vai morrer. Se as zebras conversassem, elas conversariam dessa forma. Então, por isso, outras zebras, elas tiveram medo de entrar na arca e estavam comendo, se divertindo naqueles capins, nos outros capins de fora.
Mas essas duas zebras, independente do que as outras zebras falassem para eles, eles entraram na arca. Como isso pode ser possível? Deus conduziu aqueles dois para a arca. Por isso que essa zebra e macho e fêmea puderam entrar na arca. Tinha leão, urso, zebra, estava tudo dentro da arca. E esses animais, isso não surgiu da vontade deles. Então, para os animais é bom aquele campo bem grande, onde tem um monte de capim. Mas aqueles animais abandonaram esse campo. Por quê? Qual é o motivo para isso? Foi porque Deus trabalhou no coração deles para eles entrarem na arca. Então, vamos pensar. Vamos pensar, Noé pegar cada animal para colocar na arca. Hoje eu peguei um coelho. Eu peguei 2 coelhos, mas ambos eram macho. Eu tenho que deixar um macho e pegar uma fêmea. Então, quando eles olharam para o coelho, não sabem quem é macho e quem é fêmea. Então, eles já teriam ficado assim com dor em todo o corpo para capturar um casal de coelho. Mas ele não fez isso com o coelho, não fez nem com a zebra, nem com o leão. Mas, porque Deus fez, tudo foi feito de uma forma muito fácil. A mesma coisa para construir a arca. Como que Noé pôde construir aquela arca? Como que ele pôde carregar aquela madeira tão pesada para construir a arca? E como aquela arca tão enorme, como ele pôde fazer o esqueleto dele para ficar em pé? E tinha que ser bem forte para poder superar aquela força da pressão da água. Então, um dia, Noé foi lá e derrubou uma árvore lá na floresta. E lá no topo da montanha. Só que aí ele jogou por abaixo da montanha e aí foi descascando toda a madeira e se tornou uma madeira perfeita para ficar na arca. Então, quando Deus faz é muito fácil. Então, essa é a diferença de antes de eu receber salvação e depois que eu receber a salvação. Antes eu queria cumprir os mandamentos, eu queria viver uma vida bondosa, eu queria agradar a Deus. Eu queria fazer todas as coisas. Então, naquele tempo, a minha vida espiritual, ela tinha que depender da minha força e do meu poder, mas eu recebi salvação. Depois que eu recebi o perdão do pecado, Jesus Cristo entrou em mim. Desde então, todas as coisas que eu tinha que fazer, não fui eu que tinha que fazer. Eu pude descobrir que Deus tinha que fazer por mim. E eu pude descobrir de que Deus estava cumprindo todas as coisas por mim. E eu pregava. E para eu pregar era muito difícil. Eu me encontrava com as pessoas para pregar o evangelho e as pessoas não me ouviam. Eu me sentava com eles e primeiro para pregar o evangelho e começavam a falar uma coisa de estranha. Eles não queriam aceitar no começo. Eu já pensei várias vezes. Quantas pessoas na minha vida eu vou poder conduzir para a salvação? E teve muitas vezes que eu pensei, eu vou pregar para 3, 4 pessoas e depois eu vou desistir. Mas um dia, quando eu vi Deus que estava comigo. Não fui eu quem fiz, mas Deus trocou o coração daquela pessoa e fez com que aquela pessoa recebesse a salvação. As pessoas que estavam contra nós, as pessoas que nos perseguiam. Um dia, de repente, o coração daquelas pessoas mudou.
Quando eu estava em Daejeon, tinha uma irmã da nossa igreja. E o marido dela perseguia tanto ela por ela vir na nossa igreja. Mas um dia ela recebeu a salvação. Eu não conseguia acreditar. Eu perguntei, como que ele recebeu salvação? Um dia ele bebeu com o seu veterano. E o veterano falou, deixa eu ver o seu rosto. Deixa eu ler o seu rosto. Você conseguiu uma esposa muito boa. Sua esposa é como um ouro puro. E está escrito isso no seu rosto. Então, se você somente escutar o que essa esposa diz, tudo vai dar certo. Ele escutou isso. E naquele dia, ele decidiu o coração para acreditar em Jesus. Não é porque eu quero fazer que eu consigo. Então, quando eu fico aqui no palco para pregar a palavra, muitos irmãos e irmãs estão sentados aqui na igreja. E quando eu penso nisso, nenhum deles foi por mim, foi Deus quem salvou todos eles. Então, na verdade, parece que Noé estava fazendo todas as coisas. Mas Deus fez com que todas as coisas obedecessem a Ele. Então, quando eu olho para minha pessoa, é difícil fazer as coisas. Mas quando eu ganho fé em Deus, Deus vai realizando todas as coisas. E assim Deus fala para a gente acreditar nisso. Ele fala para eu acreditar de que não sou eu quem vou fazer, mas é que é Deus quem vai fazer. Deus fala para eu ganhar essa fé. Isso é surpreendente. E acontece conforme a fé. Deus falou essas palavras para Noé. Pega uma arca, pega madeira de cipreste, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Quando Noé pensou, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa arca tão grande? Pessoal, isso é incrível. Eu fui para Hyundai Choson e o senhor Jung Ju-yeon, ele fundou a Hyundai Choson. Eles constroem um grande navio, mas é muito difícil para eles levarem esse navio até o mar. Então, o que o seu Jung Ju-yeon fez? Ele cavou no porto, ele fez um dique ali. E ele fez um dique tão grande que é do tamanho de um campo de futebol. E ele bloqueou a água e não deixou com que a água passasse por ali. E ali ele construiu o navio. E o que é bom fazer o navio ali? É perto de Ulsan e Pohan. Então, eles precisam de grandes lâminas de ferro para poder fazer esses navios de aço, né, de ferro. Então, são lâminas de ferro de 20 metros por 30, bem difícil de você trazer. Você não tem como carregar isso na estrada. Então, eles pegam esse ferro e de Ulsan até Pohan de navio, eles levam.
Então, lá no porto, eles fazem isso. Essas lâminas de ferro, né? E quando está tudo pronto, eles começam a fazer a cerimônia. Quando eles abrem a porta do dique, a água do rio, do mar, começa a fazer flutuar o navio. Então, não tem como você construir um navio em cima do mar. E é muito difícil você construir em terra e levar até o mar. Mas eles pesquisaram muitas coisas. Então, eles carregam esses navios de 26 toneladas. Então, é tudo de ferro, de aço, então é muito pesado esse navio. E mesmo eles não arrastando até o mar, eles fazem a água vir e essa água leva até ali fora do dique e leva até o mar. Noé, por acaso, tinha esse tipo de sabedoria para construir a arca? Não. Fazendo o trabalho do evangelho, sabe o que eu fico surpreso? Eu publico livro, eu faço transmissões na TV, faço conferência. Eu jamais imaginava que eu faria tudo isso. Mas um dia, Deus me deu um coração, como deu para Noé. Começa o seminário. Deus, como é que eu vou fazer isso? Publica o livro. Como uma pessoa como eu posso escrever um livro? Faça transmissão. Então, todas essas coisas eram um fardo para mim. Vai para a colônia dos leprosos e prega o evangelho lá. Vai pregar o evangelho nos presídios. Prega nas bases militares. Quando eu via todas essas coisas, eram coisas impossíveis. Mas seguindo a palavra de Deus, quando eu decidi meu coração para seguir isso, então foi o que Deus falou para mim. Mas não fui eu quem fiz, foi Deus quem cumpriu todas as coisas. Deus falou para Noé, você vai e faz uma arca. E você leva todos os animais para dentro da arca. Mas, na verdade, foi Deus quem fez todas as coisas por Noé. As pessoas que não conhecem a esse Deus, elas querem realizar isso. Isso é muito difícil e cansativo. Se Deus fizer, é muito fácil. Receber o perdão do pecado também é assim. Imaginem, vocês têm que fazer alguma coisa para receber o perdão do pecado. Como vocês podem receber tanto pecado perdoado? Como vocês podem lavar tantos pecados? Mas, como as pessoas não sabem sobre a providência de Deus, elas se esforçam para orar, elas se esforçam para se arrepender, elas querem se esforçar para fazer alguma coisa para receber o perdão do pecado. O Senhor falou, receba o perdão do pecado. Então, Deus está falando que a gente tem que receber o perdão do pecado, não que a gente tem que fazer algo para isso. Quando Deus falou para Noé construir a arca, na verdade, não é que Noé tem que construir a arca. Mas Deus falou para Moisés ir para o Egito. Quando Moisés ele pensou que ele tinha que ir para o Egito, ele teve muita dificuldade e sofrimento. Ele decidiu não ir. Ele falou, como que eu vou poder fazer isso? E Deus falou, eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse trabalho através de você. Eu vou conduzir o meu povo de Israel do Egito. E Moisés, na verdade, foi. Mas quem conduziu o povo de Israel para fora do Egito não foi Moisés, mas Deus. Dessa mesma forma, Noé, ele construiu a arca.
Porque Deus mandou, mas na verdade não foi Noé quem construiu, foi Deus quem construiu. Noé por si mesmo jamais poderia construir a arca. A mesma coisa eu ministrar. Deus mandou, faz a IYF. Deus falou para eu fazer a transmissão. Faz conferências em bases militares, publique livros. Foi Deus quem conduziu o meu coração. Eu não posso fazer. Como eu posso fazer esse trabalho? Eu somente posso dizer coisas assim. Mas Deus não está falando para eu fazer, mas Ele está falando que vai fazer através de mim. No começo eu não sabia, e quando no começo eu dei o meu primeiro passo pela fé, Deus cumpriu todas as coisas. Isso é algo tão incrível que não tem nem como expressar. Então a vida espiritual é assim. Receber o perdão do pecado, não sou eu que tenho que receber o perdão do pecado. Não quer dizer que eu devo realizar a vontade de Deus. Eu tenho que ganhar fé em acreditar em Deus. Se Deus se agraça, se Deus fica feliz de eu receber o perdão do pecado, então Deus vai fazer isso por mim. Então, se isso é vontade de Deus, você tem que acreditar, você precisa ter fé de que Deus vai realizar isso. Deus falou para a gente receber o perdão do pecado. Não, Ele não está falando para a gente fazer algo para receber o perdão do pecado. Ele está falando só para a gente aceitar que Ele já perdoou todo o nosso pecado. Ele não está falando para eu chorar, me arrepender e receber o perdão do pecado cumprindo as leis. É assim, com todas as coisas. Quando Deus manda eu fazer alguma coisa, Ele não está falando para eu fazer. É para acreditar de que Deus vai fazer por mim. Está escrito na Bíblia que Noé fez tudo consoante a palavra de Deus. Quando a gente vê superficialmente, Noé fez. Mas na verdade foi Deus quem fez. O trabalho de Deus é Deus quem cumpre. Nos veremos na próxima vez. Até lá, cuidem-se. Obrigado.